Hoje vai ser legal. Nós vamos criar um blog com textos e imagens vindos de inteligência artificial. Vamos fazer um blog no Webflow funcionando e importar todos esses conteúdos em lote, sem precisar ficar colocando um por um. Vamos criar a página de leitura do artigo no Figma e exportar para o Webflow com um clique. E vamos depois avaliar a performance de estudo usando o Google Lighthouse, sem codar nada, sem uma linha de código. Então bora, vamos começar. Então vamos começar aqui no Webflow. A gente vai criar o nosso blog e esse blog nós vamos criar a partir de um template vazio e eu vou chamar de Garage Hype. Vocês podem ver que a gente tem aqui a capa do nosso blog já criada e só isso, ela tá toda branca. Agora nós vamos criar já a estrutura do blog usando as coleções no Webflow. Vamos criar primeiro aqui a página de categorias, certo? E eu vou renomear aqui categoria. A categoria ela vai ter os campos nome, slug, descrição, tudo isso eu vou tirar para deixar a coisa bem simples. Não vai ter ícone, não vai ter nada, só vai ter nome e slug, não vai ter cor também. Pode adicionar qualquer tipo de campo e dá para fazer um negócio absurdamente gigante. Vou criar essa coleção aqui. Agora, nosso banco de dados de categoria, ele tá feito e agora eu vou criar aqui um segundo que vai ser o de blog post. O Webflow é muito legal porque já tem todos os templates de todos os campos que você precisa. E aqui a gente tem nome, slug, o corpo do conteúdo e um passe de mágica aqui eu vou traduzir todos esses campos para português. Cor a gente não precisa. Poderia aqui adicionar vários campos, mas eu vou adicionar mais um só, que é o campo de categoria. Dessa forma, nós vamos conseguir relacionar as categorias que a gente criou aqui no blog post. Então, a cada blog que a gente criar, a gente vai pegar a lista de categorias que existem no blog e a gente vai poder selecionar. Vou criar essa coleção e agora a gente vai partir para a parte divertida, que é a inteligência artificial. E aqui eu vou trocar uma ideia com o ChatGPT. Vou pegar o GPT-4 e eu corto na edição as lentidões que ele der. Vamos lá então. Olá, tudo bem? Eu vou criar um blog sobre carros modificados. Gostaria que você me ajudasse com os conteúdos. Eu não consigo ser mal educado com a inteligência artificial, tá? Tem gente que consegue e eu não consigo, não gosto. Olá, tudo bem? Sim, obrigado por perguntar. Fico feliz em ajudar a criar conteúdos para seu blog sobre carros modificados. Aqui estão algumas sugestões de tópicos e ideias para seus posts. Enquanto ele está me respondendo, eu já vou escrever a minha próxima pergunta. Gostaria que você gerasse conteúdos estruturados conforme abaixo em um prompt CSV que eu possa copiar e colar em um bloco de notas. Este CSV deverá estar estruturado com. E aqui a gente vai pegar os campos do que a gente precisa para criar um post no blog. Aqui no Webflow, a gente precisa de um nome, né, de um título. Então aqui a gente vai pedir para ele criar um CSV com título do post. Vamos lá. Os headers, título do post, slug, texto do artigo, resumo, vou colocar uma vírgula aqui, resumo do artigo, imagem principal. Então até aqui, gostaria que você gerasse conteúdos estruturados conforme abaixo em um prompt CSV que eu possa copiar e colar em um bloco de notas. Esse CSV deverá ser estruturado com os headers, título do post, slug, texto do artigo, resumo do artigo, imagem principal e miniatura. Aqui eu vou colocar mais uma instrução para ele. Cada conteúdo deve ter no mínimo 500 caracteres e no máximo 800. Gostaria de já poder, por favor, gere os conteúdos com base nos tópicos. Vamos ver qual que é aqui. 1, 2, 3, 4, 5, vamos até os 5. 8, 9 e é isso, 8 e 9. Gere 2 artigos para cada tópico. Vamos submeter isso aqui e vamos ver se ele entende o que eu quis dizer. Não deu bom. O que aconteceu aqui? Ele gerou um CSV, mas não tá do jeito eu preciso que seja formatado como um CSV. Os headers, vírgulas e cada conteúdo na sua coluna correta. Vamos ver se ele vai resolver agora. Agora é o que a gente estava querendo. Agora a coisa ficou interessante. É que ele parou de gerar, isso acontece. E aí quando acontece isso a gente coloca um continue. Já vou aproveitar e copiar aqui o que ele já gerou. Eu vou colar aqui no Visual Studio, mas você pode colar no bloco de notas, tá? Eu vou deletar essa linha 5 aqui e eu vou salvar e eu vou testar no Webflow para ver se isso aqui que ele está gerando vai funcionar. Então eu venho aqui, importar. E aqui a coisa vai funcionar lindo. A gente já pode ver um preview aqui. Eu vou esperar um pouquinho para ter mais conteúdos, mas já estou bem tranquilo que a coisa vai funcionar legal. Aqui, enquanto ele está continuando, e a gente pode ver que ele colocou as imagens como um JPEG normal. A gente vai substituir isso por algo do Midjourney. Eu vou vir aqui no Midjourney, que é no Discord, e eu vou pegar essa imagem aqui, que eu já tinha gerado antes, e eu vou clicar com o botão direito nessa imagem, copiar
link da imagem e vou substituir esse caminho aqui pelo caminho da imagem. Nada mais eu tô fazendo do que colocar o link da internet dessa imagem que o Midjourney gerou para mim. Enquanto isso, o ChatGPT ainda tá gerando aqui mais artigos pra gente, mas a gente vai vir aqui no Midjourney e agora eu vou gerar uma imagem do zero junto com você. Então vamos pegar aqui o segundo conteúdo que ele criou. Então vamos colocar aqui no Midjourney, vamos pedir aqui uma imagem, e aí para pedir uma imagem você coloca Imagine, e a gente vai digitar aqui um carro visto de trás com um carro rebaixado, e aqui a gente vai colocar ao invés de carro, um Volkswagen, um VW Golf, rebaixado visto de trás, visto de trás, agora uma coisa foi estou errado, com escapamento, com pelo modelo de escapamento, com escapamento modificado para e mais largo. E a gente pediu uma imagem de 8K, uma imagem de alta definição e uma imagem realista, e vamos enviar esse pedido para o Midjourney e vamos aguardar aqui ele criar essa imagem. Pode ficar aqui aguardando começar, ele vai começar a gerar essa imagem e a gente vai poder voltar aqui e escolher uma das 4 imagens que ele gerar, mais ou menos como esses fuscas aqui. Ele vai me dar 4 opções e dessas opções que ele me der eu vou escolher, olha lá, ele já está começando a gerar a imagem, então tá aqui em 0%, 15%, então isso aqui vai de 0 a 100. Se tiver com a conta grátis do Midjourney, esse comando é muito bom, /info, e aí você dá um enter para você saber quanto de imagens você ainda consegue gerar. Eu esqueci de pedir o aspect ratio da imagem para ela ficar no formato que a gente vai ter lá no blog. Vou dar um imagine prompt e aqui no final eu vou colocar hífen AR espaço 16:9. Vamos ver aqui como é que tá o ChatGPT. Ele gerou mais alguns conteúdos aqui e vou colar mais os conteúdos. Eu vou salvar isso daqui e vou mostrar também uma outra forma muito mais fácil que a gente pode fazer de editar esse arquivo, é vir aqui no Google Drive, criar uma planilha. Você pode importar o seu CSV aqui na planilha para ficar mais fácil de editar. Então vou dar um fazer upload aqui, procurar post de blog CSV e ele já está aqui criando essa planilha. Ele vai criar já no formatinho certinho que a gente quer, tá aqui. E aí a gente pode trocar as URLs, aqui é a URL que eu já tinha colocado. Então agora eu vou substituir os outros caminhos aqui das imagens com as imagens que eu tenho do Midjourney e aqui. E aí a nossa última imagem ficou pronta. Vamos copiar aqui o link dela, jogar aqui no último espaço de imagem que a gente tem. Eu vou dar um arquivo, fazer o download, valores separados por vírgula, CSV. E aqui no Webflow eu vou dar um importar, clicar aqui no CSV, continuar. E aqui a gente já conseguiu importar tudo. A única coisa que o Webflow faz aqui é pedir para a gente confirmar se os conteúdos que eles trouxe estão no campo correto, né? Então aqui a gente tem o título, título, slug, texto do artigo, resumo do artigo, imagem principal está aqui e miniatura está aqui. Uma coisa importante que você pode fazer aqui, no seu CSV, você tendo o cabeçalho, né? Com o mesmo nome do que o Webflow pede, ele já reconhece sozinho. Se você tiver um texto diferente aqui no cabeçalho do seu CSV, o Webflow vai perguntar e você vai precisar aqui modificar e selecionar a versão correta. Eu vou importar esses 10 blog posts aqui. Todos importados com sucesso. Vou fechar. Aqui nas categorias eu acabei não gerando categorias, então eu vou gerar algumas categorias. Pronto. Então temos categorias aqui. E uma coisa que a gente poderia ter feito era no nosso arquivo CSV já deixar listado qual categoria cada conteúdo é. Ele já viria preenchido aqui, mas tudo bem. Vou colocar uma por uma rapidinho. Todos os meus posts já estão com categoria. E agora a gente vai para a parte divertida, porque todo o nosso conteúdo já está devidamente mapeado. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui no navegador. E aqui a gente pode fazer de duas formas. Você tem esse atalho, que é o Command K ou o Command E, para você já encontrar um elemento que você já sabe o que você precisa. Ou você pode vir aqui, clicar no maisinho, e você pode escolher elementos ou layouts. Então eu vou pegar aqui layouts já prontos, vou pegar aqui navegação e vou pegar aqui uma navegação com logo à esquerda. Vou inserir aqui. Agora eu vou inserir uma section. A gente vai colocar uma collection list, que basicamente isso vai permitir que a gente liste conteúdos de uma coleção específica. No nosso caso aqui, a gente vai selecionar os blog posts e eu vou configurar aqui para aparecer somente um blog post que for marcado como destacado, e eu vou limitar para apenas um post por vez aqui nesse espaço. Vou trazer aqui um texto, um heading, e esse heading aqui eu vou pedir para ele pegar o texto de blog posts, eu vou pedir para ele pegar aqui o título do post.
Então já tem aqui o carro, escolhe o carro ideal para personalização. E aqui eu vou pedir também, eu vou criar uma div, vou colocar essa div aqui dentro. Na verdade não vou criar uma div, esse background aqui dessa collection item, eu vou trazer a imagem principal e eu vou setar uma altura aqui para essa imagem, para a gente conseguir visualizar todo o conteúdo. Eu vou colocar aqui uma altura de 400 pixels e aqui nas configurações do background, isso aqui é muito interessante, eu posso colocar e definir o que eu quiser aqui para ficar da forma que eu acho mais bacana. Colocar um cover, custom contain, vou deixar um cover aqui e vou aumentar um pouquinho a altura para 600 pixels para a gente ter aqui a imagem legalzona e bonitona aparecendo. Vou converter esta div aqui para flex e dessa forma eu consigo determinar aonde que eu quero que o meu título fique. Então eu vou deixar ele aqui alinhado ao final da imagem e eu vou dar uma brincada aqui com cor para a gente garantir que dê leitura nesse conteúdo que a gente está colocando aqui. Vou usar aqui uma cor branca. A fonte já foi o tempo da Arial, né, gente? Vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou clicar no body e aqui no body eu já vou definir a fonte que eu quero. Eu vou colocar aqui uma Montserrat, que eu gosto bastante. E pode ver que quando eu faço isso, ele já define para tudo, porque eu estou definindo no body. Então, tudo que está dentro do body já vai assumir essa configuração aqui de tipografia. O tamanho mínimo aqui é o light. E vamos colocar o branco como padrão. Legal. E aqui eu já tenho a Montserrat Bold. Eu vou colocar ela aqui como mais fininha. Vou setar um tamanho de largura específico aqui. E eu vou usar aqui o número de caracteres. Então vou colocar 60 caracteres. 30 caracteres. Pra gente conseguir garantir. Vamos deixar 25 caracteres aqui. Tá? Eu vou colocar um padding de 32. Pra gente dar uma deitadinha aqui. E também um padding aqui embaixo de 32. Para ter um espaçamento legal aqui do texto, do fundo, das margens. Vamos colocar aqui uma borda arredondada e eu vou trazer um efeitinho de background blur de quantos pixels aqui? Vamos pensar junto. Aqui não está mostrando, deixa eu ver se eu fizer assim, se eu consigo resolver o problema. Tá, coisas do Safari, tá, gente? Mas aqui basicamente eu tenho um campo input onde eu defino o valor. Aqui, consegui. Então aqui eu vou definir para 8 o meu valor de blur. Vou voltar aqui para o meu layout. E aqui a gente tem aqui uma tela que se autoajusta para a largura. Tenho aqui o meu título. Não gostei muito aqui desse título, então vou ver se eu consigo dar uma resolvida aqui no background. Vou colocar um background preto, mas com uma transparência para a gente conseguir deixar ali o background blur fazer o seu trabalho. Opa. E vamos dar uma incrementada aqui nesse border radius para 8. Legal. E aqui acho que ao invés de padding de 32, eu vou deixar um padding de 8. E eu vou colocar aqui um padding de 8, em cima e embaixo. E aqui eu vou colocar uma margem de 32, tanto em cima quanto embaixo, para ficar melhorzinho, legal. Já temos aqui, então, a nossa seção Hero trazendo um conteúdo dinâmico já. Então, se a qualquer momento eu vier aqui e trocar qual que é o post destacado e salvar,
ele deveria mudar aqui, atualizar. Ó, tá atualizadinho, beleza, legal. Vamos voltar porque aquele lá estava um pouco mais bonito pela composição da foto. Vou colocar esse daqui que acho que é a foto que eu mais gostei de todas. E sempre o último a ser marcado como destacado, ele aparece aqui. A gente precisa fazer uma mudança só, que pode ver que eu mudei, mas ele não mudou lá. Então aqui eu vou colocar a ordem e sempre o atualizado em novo para mais antigo, e agora sim vai aparecer aqui a imagem que a gente gostaria, e sempre que eu atualizar e colocar um novo destacado, ele vai aparecer aqui e eu não preciso ficar tirando o destacado de um e colocando o destacado em outro. Então aqui a nossa hero está pronto. Agora nos resta fazer aqui os nossos outros artigos. Então eu vou criar aqui uma nova section. Então eu vou colocar um container, vou colocar um título aqui, e esse título ele vai ser um H2 e ele vai ter aqui um tamanho médio e 24 e preto, e outros artigos para você. E logo abaixo dele aqui eu vou inserir uma collection list. Essa collection list ela vai trazer os blog posts. Então pode ver que ela já está trazendo aqui alguns. Eu vou vir aqui na configuração e vou limitar em nada, não vou limitar não, vou deixar vir aqui tudo que a gente tiver. E vou começar a estilizar agora cada card desses blog posts. Então vou colocar aqui um heading e vocês vão perceber que cada um que eu colocar aqui, ele já vai aparecer para todos, porque a estrutura vai ser a mesma, como se fosse um componente no Figma. Então aqui vai vir o título do post, eu vou colocar no H2, com a fonte aqui 24, medium e o texto preto, assim a gente vai começar a enxergar aqui os artigos. Vou colocar um texto, uma fonte 16 aqui. Beleza? Eu vou colocar aqui mais um heading e vai ser um H4. Vou pegar o texto daqui dos blog posts e vai ser uma categoria. Categoria tá aqui. Nome da categoria. Opa. É isso mesmo, nome da categoria. E ele vai ter aqui uma fonte 14, um estilo. Vamos deixar um semi-bold aqui. E ela vai estar aqui num cinzinha. E vou trazer como background, deixa eu ver, abrir o navegador aqui que eu já me perdi. Como background aqui do collection item, eu vou trazer a imagem destacada. Então, pegue o background image do blog posts, imagem principal, já vai aparecer aqui. E agora eu vou configurar aqui o visual desse collection item. Eu vou transferir aqui esse collection list para um grid. Deixa eu ver se eu uso um grid. Acho que pode ser um grid. E desse grid aqui, eu acho que pode ser um grid. Estou satisfeito com o grid, porque para nossa responsividade vai ser mais fácil. E agora eu vou ajustar. E agora eu vou ajustar aqui somente o layout. Opa, caralho. Eu vou ajustar o layout de cada um aqui. Eu vou ajustar o layout aqui dessa collection list. Não tenho muita experiência com grid aqui no Webflow, mas a gente se vira. Eu vou trazer aqui a categoria para cima, o heading para baixo. A gente precisa garantir que este conteúdo ele tenha, vamos colocar aqui uma largura de 100% e uma altura de 300 pixels, para a gente ter a imagem minimamente bem posicionada aqui. E também aqui nas configurações aqui do background, eu vou colocar para ser um cover e para ela ficar aqui alinhada no centro, assim a gente consegue ver a imagem inteira e não vai repetir. Tá? Então aqui são as configurações que eu quero para esse conteúdo. E agora aqui
O meu collection item, ele vai ser flex. Eu vou posicionar os conteúdos aqui na vertical e ele vai estar alinhado à esquerda e posicionado aqui abaixo. Eu vou colocar aqui um padding de 16 para a esquerda e um padding de 16 embaixo. E agora a gente vai dar um jeito para que esses textos aqui eles fiquem legíveis. Eu acho que eu vou colocar uma div aqui dentro e vou trazer aqui a categoria aqui para dentro dela e o texto também aqui para dentro dela. E essa div aqui, ela vai ter um filtro de background blur. Aqui no Safari eu tenho um problema para mostrar o background blur, então eu vou precisar dar uma reduzidinha aqui na minha tela para conseguir mostrar para você. Safari nos dando calafrios. E aqui 5 blur aqui, beleza. E aqui 5 eu vou colocar um blur de 8 pixels. Deixa eu voltar aqui a altura toda. Esse padding que eu coloquei aqui não me agrada nada agora, então eu vou remover ele, vou deixar zerado. Porque com esse background blur que a gente colocou aqui, a gente não precisa disso e a gente pode colocar o padding dentro da div. E aí sim a coisa vai ficar legal. Vamos colocar um padding de 4 pixels nas laterais e embaixo e em cima. Aqui não precisa ter nada na verdade, pode ser zerado. Ótimo, mas acho que 4 tá pouco, vamos deixar 8. Vamos deixar 16. E aqui vamos deixar 16 também. Vamos trazer essa cor de background aqui, vamos deixar um preto. E vamos colocar aqui uma opacidadezinha de 10. E o conteúdo dela vai ficar... Os textos aqui eles vão ser brancos e não vão ser mais pretos. E eu acabei de decidir que eu não vou deixar a categoria do post aqui, eu vou colocar em outro canto. E esse padding aqui ele vai voltar para 8 ao invés de 16. Beleza. Vou arrancar essa margem aqui deste heading, que a gente não precisa ter. E agora eu só preciso entender, setar aqui a largura para 100%. Assim a gente vai ter consistência em todos os nossos títulos. E basicamente aqui está pronto. Se eu trouxer aqui na versão mobile, a gente vai perceber que a coisa não vai ficando tão legal. Então aqui eu vou editar esse grid para não ter mais 2 colunas, para ter uma coluna só. E agora o conteúdo todo se adequa. Por isso que o grid é muito fácil de trabalhar, porque a gente não precisa ficar fazendo malabarismo para ter as informações da forma que a gente precisa. A gente tem tudo bonitinho aqui. Então temos aqui o layout do nosso blog, bem básico. E agora está faltando só uma coisa, uma única coisa, que é muito importante, que é a nossa página interna de conteúdo, para quando a pessoa clicar num conteúdo, ela ter um lugar para ver as informações completas, certo? E para fazer isso, eu vou apelar para o nosso amigo Figma. E aqui no Figma, vou criar uma página nova aqui. Página de artigo. Eu vou dar um print aqui na nossa tela. E vou ver o que a gente consegue aproveitar daqui. Vamos lá. Já tive uma ideia. Acho que a gente pode fazer o seguinte. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, antes de tudo, eu vou criar um símbolo aqui. É como se eu criasse um componente no Figma. Então aqui, header. Eu vou criar esse símbolo de header para quando a gente voltar aqui para a página de conteúdo, a gente conseguir só carregar esse header e não precisar criar ele de novo. Então eu venho aqui, clico em header, ele já está aqui. Agora eu vou trazer o plugin do Webflow para cá
E ao invés de a gente ter que desenhar tudo no Webflow, a gente vai desenhar uma parte no Figma e com só um clique a gente vai jogar tudo lá pro Webflow. Então aqui eu vou pensar o que eu vou fazer. Eu vou trazer uma estrutura primeiro, vou colocar aqui uma section nova. Essa section aqui eu vou ter aqui uma imagem, mas aqui eu vou colocar uma cor, tá? E eu não quero que tenha esses paddings aqui, eu vou zerar esse padding aqui. Eu vou colocar aqui uma altura, eu vou colocar aqui um fill container, porque eu quero que a minha imagem pegue a largura toda. E o meu container eu vou aumentar a altura dele aqui para... vou deixar aqui 500 pixels. Beleza. E agora vamos ver de layout o que eu posso colocar aqui. Eu acho que aqui em layout eu vou dar uma brincada com esse layout e vou colocar aqui um hero stack. Só que eu vou dar uma mudada aqui e eu quero que essa hero stack aqui ela fique para baixo. Opa, estou no lugar errado. Ela fique para baixo, eu vou empurrar ela aqui para baixo, um pouquinho para cá. E vou deixar ela com uma borda arredondada aqui de 8. Opa, coloquei a borda arredondada no lugar errado. Vou deixar ela com uma borda arredondada aqui de 8. Para pegar aqui essa bordinha arredondada. Para a gente ter a imagem aqui. E logo após a imagem vem o nosso conteúdo. Será que vai ficar bom? Deixa eu dar um Hug Contents aqui. E aí eu vou fazer um login de novo aqui no meu plugin, para garantir que o Webflow consiga enxergar no Figma o Garage Hype, porque ele não estava conseguindo antes. Vou colocar aqui Garage Hype, vou clicar aqui na minha section, vou dar um Copy to Webflow e vamos ver se a gente consegue dessa forma rapidinha fazer a coisa funcionar. Vou dar aqui um Ctrl V, aparentemente funcionou. E agora o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar aqui o background image, vai ser a imagem principal do meu post. O meu título, aqui essa informação, eu vou pegar o título do post. Aqui eu vou pegar o resumo do post, o resumo do artigo, perdão. Este botãozinho aqui eu vou tirar. Esta imagem aqui eu vou tirar. E aqui embaixo eu vou adicionar um negócio que chama Rich Text. E aqui eu vou substituir este conteúdo todo pelo texto do artigo. Vou dar uma reduzida na largura deste box aqui. Eu vou deixar ele com 70%. E vou posicionar ele aqui no meio, para ficar mais legal. E para a gente garantir aqui que temos a nossa página de conteúdo bem certinha, da forma que ficar mais bonita para a gente visualizar. Agora vamos corrigir uma coisa aqui que eu percebi. Esse background aqui, a gente vai deixar ele também com a configuração correta. Vamos tirar essa cor vermelha. Vou deixar aqui a cor transparente. E vamos setar a imagem para aparecer aqui no meio e para pegar o cover para a imagem ficar toda por aqui. Aqui a gente pode colocar uma sombrinha. Que eu coloquei errado, não é aqui. É aqui em Filters. E a gente pode ter aqui, oh meu Deus. A gente pode colocar aqui um Box Shadow, bem de leve. Acho que aqui já está legal. E temos aqui a nossa página de artigo para quando... É importante dizer que já é uma página responsiva. Eu só vou fazer uma modificação aqui de tablet para baixo. A largura vai ser de
100% e não de 80% como estava ali, para a gente não ter problema de ler. E eu também vou reduzir aqui a fonte para 32 pixels. Opa, coloquei 23, 32 pixels de tablet para baixo também, para não ficar um negócio muito gigante em mobile. Bom, e aqui a gente pode deixar o texto certinho dos links, né? Ele não vai mandar para lugar nenhum agora, é só um blog de exemplo, mas clicando aqui a pessoa poderia ver uma lista aqui da página de categorias template e a gente poderia criar aqui da mesma forma, mas ia ser só uma repetição e para esse vídeo não ficar muito longo eu vou parar por aqui e vou fazer uma coisa muito importante, publicar. Tá aí nosso blogzinho, se a gente clicar aqui, a capa do nosso blog, os conteúdos. E agora vamos fazer o teste que não quer calar. Sem otimizar nada, sem otimizar nenhuma imagem, eu vou trazer aqui a prova de fogo do Webflow para você e vamos ver como que isso performa. Primeiro em desktop, lembrando que a gente não otimizou as imagens. Isso daria um outro episódio. Mas uma nota bem decente. Acho que bate qualquer site WordPress que você vê. E vamos ver aqui a mesma nota para mobile. Acho que a nota vai ser um pouquinho pior para mobile. Mas vamos ver o que acontece. Outra coisinha que a gente podia ter melhorado aqui, mas bom. O objetivo desse vídeo era mostrar para você como que a gente consegue criar um blog com Midjourney, ChatGPT, Webflow sem uma linha de código em menos de 1 hora.